Boa tarde a todos. Boa tarde também aos nossos amigos da internet. Estamos iniciando, mais uma tarde aqui gostosa. Iniciar essa parte do nosso estudo. E a gente sempre inicia, dando os recados iniciais aí. E a casa tem trabalho todos os dias, fica fixado ali na entrada e também no nosso site, no www.casadocaminho.santana.com.br. Tá ok? E é importante ressaltar nesses trabalhos o domingo. O domingo tem a evangelização infantil, o qual é muito importante, Nós iniciarmos já as crianças, já nesse aprendizado da doutrina, que nós que já somos adultos sabemos o quanto que essa doutrina é consoladora, e o quanto que ela nos alimenta, nos fortalece, para seguirmos nesse mundo aí de provas e expiações. Tá? Então é muito importante essa evangelização infantil que acontece no domingo às 10 horas. Tá ok? Na área social, a casa tem trabalhos com as cestas básicas, são 90 famílias assistidas. A gente aproveita aqui já para agradecer a doação que é sempre feita pelo pessoal que frequenta, em todos os dias, A gente agradece muito essa doação e continuamos pedindo, Sempre que alguém puder auxiliar com 1 quilo de algum alimento, nós agradecemos imensamente. Esse trabalho acontece no segundo sábado de cada mês, às 10 horas da manhã. Tá? Quem quiser participar também, estamos aí de portas abertas. E o outro trabalho é o atendimento aos nossos irmãos ou moradores de rua, ali na região do metrô Carandiru. Esse aí acontece todo sábado, por volta das 17, 17h30, o pessoal sai daqui. E além do lanche, é levado uma palavra, um conforto, àqueles irmãos que hoje estão nessa situação de moradores de rua. Também convidamos todos que quiserem participar, serão todos bem-vindos a todo tipo de trabalho da casa. Temos também os cursos, Raquel? Que é importante, Vai começar o ano aí, quem tiver interesse, vão começar os novos cursos, A casa possui desde o introdutório até o 4º ano, certo? Então quem quiser se interessar, é só falar depois aí com o pessoal, qualquer membro da casa, tá bom? Então são esses trabalhos. E a importância, que a gente cita sempre aqui, toda vez que a gente tem oportunidade, do Evangelho no lar. Essa é uma ferramenta a qual é muito fácil de ser praticada e é uma ferramenta muito potente. Toda vez que nós abrimos no nosso lar o Evangelho para lermos, uma passagem, ao qual nós nos reunimos sempre naquele dia, naquele horário, é como se a nossa casa fosse se tornando um ponto iluminado no planeta. Então, e essa luz vai se expandindo cada vez mais com o estudo, com o aprendizado, porque cada vez mais que nós nos interessamos pelas coisas que Cristo veio trazer a esse mundo, nós fazemos aumentar o amor, que é o evangelho que Cristo pregou, É o evangelho do verdadeiro amor, o amor na sua plenitude. Então é muito importante mesmo esse estudo também fazer em casa, do evangelho no lar. E, com certeza, traz uma paz, uma harmonia em todos aqueles que o praticam. Tá ok? Agora eu convido os presentes a desligar seus celulares, que não esqueçam. E vamos nos preparar para os trabalhos. Convido vocês a cerrar os olhos, deixando-se esse ar puro, um aroma até perfumado nessa casa, que já foi tudo preparado pelos bons espíritos que aqui sempre frequentam. Então vamos nos envolvendo nesse clima, elevando sempre nossos pensamentos a Deus nosso Pai, e é a Ele que nós vamos pedir licença para iniciarmos o trabalho que é composto de 2 partes, do estudo e depois da aplicação dos passes. Esse trabalho de estudo é necessário para a nossa evolução, porque nós temos 2 maneiras de evoluir, são 2 asas. O estudo, através
de tudo que foi codificado por Kardec, que ele trouxe ao mundo, e também das obras, né, que vieram posteriores, principalmente as de Chico, de Divaldo. Então é muito importante o estudo. E a outra asa é a nossa elevação moral. Então, estudando e praticando, nós conseguimos essa nossa melhora, nossa elevação e, com certeza, a evolução. Então, nós vamos pedir licença a Deus, nosso Pai, a todos os bons espíritos que sempre estão aqui nessa casa, nos fortalecendo, nos intuindo e, principalmente, nos ensinando para iniciarmos o trabalho, contando com a presença do Mestre Jesus no meio de nós, com o seu amor, a sua paz, a sua harmonia. O Divino Rabi abraça cada um que está aqui e, com certeza, seguirá conosco para que nós possamos aproveitar tudo que vai ser dito, tudo que vai ser estudado nessa tarde de sábado. Contando também com a intercessão de Maria Santíssima, para que nós consigamos ter a compreensão de tudo que vai ser estudado. O tema de hoje é Saudação à Alvorada. Ele é da redação Momento Espírita e quem vai fazer esse estudo com a gente é a nossa irmã Raquel. Então eu convido ela para fazer a saudação à Alvorada. Que responsabilidade. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde àqueles que nos acompanham via internet. Saudação à Alvorada é um poema escrito pelo indiano Kanli Danza. E eu vou pedir licença para ler um trecho do poema. Na verdade, eu não sei, eu confesso, se esse é um trecho ou é o poema completo. Mas, enfim, é o que vem de acordo com o nosso contexto, para que possamos estudar. Ele diz assim: cuida deste dia, ele é a vida, a própria essência da vida. Em seu breve curso estão todas as verdades e realidades da tua existência. A bênção do crescimento, a glória da ação e o esplendor da realização. Pois o dia de ontem não é senão um sonho, e o amanhã é somente uma visão. Mas o dia de hoje, bem vivido, transforma os dias de ontem num sonho de ventura, e os de amanhã numa visão de esperança. Cuida bem, pois, do dia de hoje. Eis a saudação à alvorada. Ele nos traz o quê? O hoje, o presente. O quanto é importante nós valorizarmos, não só na teoria, mas praticarmos, vivenciarmos o dia de hoje. Sem o hoje bem vivido, nós não vamos poder analisar o ontem. E quando nós falamos de ontem, nós não estamos falando de outras vidas. Nós estamos falando do ontem mesmo, da sexta-feira. Não é? Porque um dia com 24 horas, ele é repleto de acontecimentos. Nós é que deixamos escapar esses acontecimentos e não aproveitamos as oportunidades que eles nos dão. Então, muitas vezes, e nós fazemos isso com frequência, nós lamentamos o dia que estamos vivendo. Por quê? Porque nós ainda não sabemos reconhecer que aquilo que está hoje, agora, neste momento, nos deixando contrariados, chateados, enfim, lamentosos, queixosos, é o que nós precisamos viver. Então, é mais fácil reclamarmos, lamentarmos, do que aproveitar o que está acontecendo para que possamos aprender algo com esse acontecimento. Mas é difícil. Nós sabemos que é difícil. Nós sabemos porque, como somos impulsivos, então a primeira reação é maldizer. Quando nós não dizemos, o que já é um progresso, nós pensamos. Então nós precisamos educar o quê? Pensamento.
o sentimento. Porque a palavra, nós já temos consciência e a exata noção de que nós precisamos frear. A palavra nós já podemos. Com um pouco de esforço a gente consegue não falar. Mas o pensamento e o sentimento, ele é difícil. Ele é mais difícil. Porque um atropela o outro. Na verdade, o que comanda o sentimento é o pensamento. E esse é o mais difícil. Porque nós não paramos um minuto sequer nas 24 horas do dia, em toda a nossa existência como espíritos, indiferente de encarnados ou desencarnados, nós estamos pensando. Não é? O espírito é o pensamento. É a centelha divina que povoa o universo com a inteligência. Isso é a razão, o pensante. Então, nós como espíritos, nós não temos uma forma determinada, porque somos um pensamento. Olha que interessante, nós não paramos para pensar nessas coisas. Nós adquirimos uma forma, como lembrou bem o nosso irmão Vladimir, através dos estudos nós passamos a entender isso, não é? Nós adquirimos uma forma através do perispírito e, consequentemente, de um corpo físico, para poder nos reencarnar. Mas espírito, na essência, não tem forma. Somos o ser pensante, mas, como dizem os espíritos, para Kardec, no Livro dos Espíritos, o ser inteligente, aquela centelha divina e inteligente que povoa o universo. Então, nós não paramos de pensar. Estamos sempre produzindo pensamentos, imaginação, ideias. Somos essa parte fundamental de tudo que acontece. Então, é muito difícil nós controlarmos, equilibrarmos, educarmos a questão pensamento. Mas não é impossível. É tudo uma questão de receitinha. Nós temos a receitinha, nós temos o exercício. Isso deve ser feito passo a passo. À medida que nós vamos tomando consciência de determinados ensinamentos, nós vamos nos cobrando, nós vamos até, de uma certa forma, impondo para nós mesmos determinadas mudanças mentais. E se nós não fizermos isso, nós não vamos nos educar, nós não vamos nos corrigir. Porque não é mágico, não acontece assim de repente. Nós temos o quê? Que colocar isso em prática. É o orai e vigiai. Nós vamos vigiar o quê? O pensamento, que produz o sentimento. Nós somos fruto de tudo aquilo que pensamos e sentimos. Quando nós exalamos um sentimento, nós emitimos um sentimento, que é mais fácil do que o pensamento, esse sentimento é fruto daquilo que pensamos naquele momento. Então, às vezes, nós não temos esse cuidado. E deveríamos. Porque isso contagia, isso impregna, exemplifica. Palavras e atitudes de sentimento são exemplos. Então, nós temos que lutar pela nossa autenticidade. Tudo aquilo que falamos, que sentimos, deve ser fruto do que pensamos. E à medida que nós vamos corrigindo e educando o nosso pensamento, nós vamos nos tornando naturais, autênticos. Nós já não precisamos nos preocupar tanto, porque nós sabemos que aquilo que pensamos e que nós vamos transmitir com a palavra ou com uma atitude de sentimento é o que é certo, é uma verdade. Então, isso é altamente cristão evangélico. E é algo pensado. É razão. É puramente racional. Então, a partir daí, por que tudo isso? Por que nós falamos tudo isso? Para que nós possamos aprender a focar no momento presente. Porque ele é fundamental. Ele é fundamental. Não é? Jesus, ele já nos dizia aqui: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará
os seus cuidados. Basta o dia de hoje, o seu próprio mal. Quer dizer, nós já temos tanto que viver hoje. Por que nos preocuparmos com o que virá amanhã? E se nós vivermos o melhor possível hoje, amanhã será diferente e será melhor. Então, hoje, o momento que nós vivemos, ele não se chama presente por acaso. É presente. É presente mesmo, é oportunidade, é chance para que seja o melhor vivido possível, para que o amanhã seja realmente muito melhor. E quando Jesus diz essa frase, ele não quer dizer que não devemos ser precavidos, não é? De estarmos prevenidos, não, de forma alguma. Temos, sim, faz parte do quê? Do fator responsabilidade. Temos que ser responsáveis. Então, senão seríamos totalmente irresponsáveis, deixando o amanhã a cargo do, né, como se diz vulgarmente na frase, usando até a figura de Deus, usando Deus com uma certa vulgaridade, ao Deus dará. Né? Deixamos ao Deus dará. O que nós precisamos é confiar. Mas nós só confiamos no quê? Naquilo que nós temos a certeza, que nós conhecemos. E para que nós possamos ter a certeza deste amanhã melhor do que hoje, nós temos que fazer um hoje melhor do que ontem. Então, olha como é importante o momento agora. Agora. O que Jesus se refere é que nós não nos inquietemos. A inquietação, ela gera aquilo que hoje todo mundo conhece muito bem. Ansiedade. Ansiedade. Vivemos ansiosos. É certo que a ansiedade, ela é um fruto do marketing, da mídia moderna, de tudo aquilo que faz com que estejamos acelerados o tempo todo em busca de algo. Porque se nós tivermos algo melhor do que nós já temos, nós seremos pessoas melhores. O capitalismo nos faz acreditar nisso. Né? E isso é lógico, isso é um meio de se consumir. É uma forma comercial para que todos nós possamos sobreviver. Porque, de uma certa forma, todos nós vendemos algo. Independente da nossa profissão, nós vendemos algo. A nossa profissão, seja ela qual for, ela está vendendo alguma coisa. Por quê? Porque nós precisamos dessa venda para que a venda produza meios de subsistência. Somos espíritos encarnados, precisamos desses meios. Nós precisamos. Então, é um dever também. A lei do trabalho, ela é uma lei divina. E ela é uma lei que nos leva ao progresso. E a convivência em sociedade. Então, está interligada uma coisa na outra. Mas isso não impede que nós vivamos o hoje. O que nós não podemos é focar nessa ansiedade, nessa tribulação, nessa questão que atropela todos os nossos pensamentos coerentes para a vivência focada no dia atual. Essa é a questão. Porque senão nós não vamos conseguir. Não adianta. Não adianta. Isso é comprovado. Isso é comprovado. Que quando nós estamos focados no momento, nós produzimos mais. Isso é uma questão física. Neurologicamente falando, nós produzimos em todo o nosso sistema neurológico, mental, e isso nós distribuímos para o resto do nosso organismo, nós produzimos uma substância que faz com que nós tenhamos maior absorção de tudo aquilo que acontece no redor, no momento. E isso traz consequências e uma produtividade muito mais positiva. Isso é que é interessante. O que acontece quando a ansiedade nos prejudica?
Porque é totalmente o contrário disso. Nós estamos projetando toda essa atenção que deveria ser no momento atual, no dia de amanhã. Ou no momento posterior, né? Nós estamos agora exatamente às 3h28. De repente, nós estamos pensando daqui a 3, 4, 5 horas. Já estamos nos desgastando, já é um desgaste. Não é? Ah, mas então eu vou deixar de planejar o meu dia. 2019 está aí, não vou planejar 2019. Não, errado. Nós temos, sim, que ter metas. Agora, como atingir essas metas está no nosso presente, está no hoje. Como é que nós vamos atingir metas se nós não trabalhamos no atual, focados no hoje? Nós não vamos atingir meta nenhuma. Como é que eu vou atingir a minha meta no final do dia do trabalho se eu não estou fazendo o trabalho como se deve agora? Eu não vou bater minha meta, obviamente. Então, isso é uma atitude, é um comportamento tão natural que nós ainda não nos exercitamos o bastante para que ele aconteça. Isso, quando não estamos lá no passado, vivendo o ontem, o que é mais prejudicial ainda. Nós falamos muito do amanhã, do ansioso, do planejamento exaustivo, mas e o ontem? E quando nós nos desgastamos naquilo que aconteceu ontem, de forma que consome todo o nosso eu, porque nós lamentamos o que não fizemos, lamentamos o que fizemos de errado, ou então nós lamentamos uma saudade. Nós nem curtimos a saudade, nós lamentamos. É diferente. É muito mais doentio. O que passou, passou. Como dizia Chico Xavier, não é? O que passou, o que é passado é passado. O que nós podemos fazer é um novo futuro. Vamos pensar numa coisa diferente para não incorrermos nas mesmas questões do passado, se isso nos atormenta, se é uma questão de tormento. Vamos aprender com aquilo que nós fizemos de errado, que lamentamos tanto hoje, e que nos deixa presos ao que passou, àquela época passada, ao dia que passou. Vamos aproveitar isso que não, esse acontecimento, essa atitude que não foi tão feliz, e vamos pedir a Deus que nos dê uma oportunidade de refazê-la. E ela acontece. Se nós pedirmos, vai acontecer. Aí nós vamos saber o quê? Que nós temos que fazer diferente. Temos que fazer de forma que vai nos deixar compensados, bem, plenos, tranquilos, para que essa lamentação, essa lamúria termine. Porque essa lamentação, essa lamúria, da mesma forma que a ansiedade, consome a nossa parte física. Se reflete no físico. Quantos males físicos não vemos hoje em dia, por aí, que são frutos de todo esse tipo de comportamento? Tanto de uma coisa como de outra. São depressões, são taquicardias, síndromes de tudo que possa chegar até o nosso conhecimento. São questões de comportamento. São questões. E quando nós nos tornamos conhecedores destas questões, nós nos tornamos responsáveis. Responsáveis pelo conhecimento que nós vamos obtendo. Então, não há desculpa para não agirmos. Ah, mas como é que nós vamos fazer? Estamos aqui, no presente, no dia de hoje. De repente, o pensamento escapa. Ele escapa, é sem querer. É sem querer, é involuntário. Nós vamos correr atrás. Foco aqui agora. Sabe aquela coisa que nós chamamos a atenção de um aluno, de um filho, seja de quem for, quando nós estamos falando e há aquela dispersão? Nós vamos fazer isso conosco.
Foco aqui. Agora, no que eu estou ouvindo, no que eu estou fazendo. Mas não me é prazeroso. Bom, se não me é prazeroso, eu vou tentar extrair o máximo que alguma coisa vai ser benéfico daí. Não é possível que seja 100% sem proveito nenhum. Não existe isso. Pode não ser do nosso agrado, não que não seja do nosso proveito. Olha que diferente uma coisa da outra. É diferente. É aquela coisa. Eu posso não ter na minha vida, em tudo que me circunda, o que eu quero e o que eu gosto. Mas eu tenho o que é ideal para mim. É verdade. E isso acontece com todos nós. É comum a todos nós. Não gosto disso, não gosto daquilo. Porque a gente sempre reclama de alguma coisa. Ou de alguém, né, que convive conosco. Mas é o ideal. É a vida que você precisa. É a pessoa que você precisa. Tudo está de acordo com nossas necessidades. Ah, mas nós escolhemos, temos livre-arbítrio, exatamente. Mas o nosso livre-arbítrio, ele nos conduz, algumas vezes, é lógico, para alguns equívocos, mas nós logo somos chamados à razão para voltarmos ao que estava certo e nós não queríamos. Mas como assim? Porque deu alguma coisa errada. É simples. Olha as lamúrias do passado aí. Foi o quê? Muitas vezes, nosso livre-arbítrio. Conduzidos pelo livre-arbítrio, nós nos enganamos. Nós cometemos equívocos. Então, vamos corrigir isso. Nós podemos. Aquele mesmo livre-arbítrio que nos conduziu ao engano, vai nos conduzir ao acerto. Por quê? Porque nós não queremos ficar sofrendo. E não vamos enganar ninguém, nem a nós mesmos, dizendo que ficar se lamentando e queixando é gostoso. Porque não é. Não é. É desgastante. Desgastante. Não há como não nos desgastarmos com energias, com uma alimentação fluídica, que seria a queixa e a lamúria, tão pesada. Porque nos faz mal. Vai ter uma hora que vai fazer mal. Não é? Eu achei super interessante, eu vou até trazer um exemplo para vocês, se vocês me permitem, de um diagnóstico médico de uma pessoa conhecida, que quando ela pegou o diagnóstico de um exame, estava lá, um pseudonódulo. Você dá atenção? Não, ela também não deu atenção nenhuma. Né? Deixa para lá. Mesmo porque essa pessoa é um psicólogo. Então, vamos deixar para lá? Olha a autossabotagem. Por quê? O psicólogo sabe o que é isso. Mas quando era com ele, deixa para lá. Né? Passaram-se 5 anos, o problema apareceu assim, arrebentando, sem pedir licença. Foi fazer um novo exame. Teve que levar o exame lá que ele fez, há 5 anos atrás. O médico pegou o exame e falou assim, mas está aqui, o diagnóstico é o mesmo. Você não correu atrás? Não é? Aí, né, caiu a ficha, a consciência. Como que eu não prestei atenção nisso antes? Eu já poderia estar curado. Os meus pacientes, uma vez que eu sou psicólogo, tem esse problema, eu cuido disso, porque eu não cuidei em mim. Quer dizer, eu sei exatamente. Aí vem aquele momento, aqueles dias de reflexão. Cai na consciência, mergulha na consciência profunda. Por que que aconteceu isso comigo? Por quê? Então, eu vou ser um pouco empático com os meus pacientes, porque eu faço todos os meus pacientes pensar dessa forma. E eu, até hoje, não tinha estado nessa situação. Então, esse psicólogo chegou à conclusão que ele foi o criador do problema. Tá? O próprio diagnóstico médico dizia isso. Por quê? Porque não havia uma questão física que justificasse o problema. E conhecendo o paciente, não é?
é um pseudonódulo. Ele deveria imediatamente ter procurado um tratamento terapêutico, no sentido, não é? Psicólogo, psiquiatra, enfim. Mas a maioria de nós comete esses equívocos. Não precisa sair lá no laudo do exame. Se nós pararmos para fazer algumas reflexões do fundo da consciência, nós vamos saber de onde vem o probleminha que nós estamos passando. Não é? Daqui um muito tempo, com bastante conhecimento, não pleno, mas bastante, nós vamos passar a entender melhor isso. E nós vamos ser o quê? Os preventivos. Vamos prevenir. Nós podemos prevenir. Hoje ainda está difícil, mas isso não nos tira a responsabilidade de conhecer. Nós conhecemos. Nós precisamos o quê? Angariar a força para poder lutar contra aquilo que nós mesmos criamos em nós. Nós somos complexos. Nós somos complexos. Tá? Ou melhor, nós estamos complexos. Nós não somos. O que diz o Livro dos Espíritos? Fomos criados simples e ignorantes. Adquirindo conhecimento, nós vamos começando a criar uma individualidade, onde sem o conhecimento da verdade nós erramos. E quando erramos, nós temos que corrigir os nossos erros. Aí nós nos tornamos complexos, mas na verdade nós somos simples. Jesus nos ensinou toda a simplicidade. Tudo o que vem do Evangelho, tudo que Jesus, é tudo muito simples. É que nós questionamos demais, complicamos muito e não vivenciamos como deveríamos vivenciar. Um exemplo prático. Eu sempre costumo dar esse exemplo. Na palestra de quinta-feira eu citei o mesmo exemplo. Quem ouviu a palestra sabe disso. Porque é um exemplo que é muito fácil de entender. Nós temos o inverno e o verão. Temos também primavera e outono. Mas, nesse caso, frio e calor. Para quê? Principalmente as mulheres. Para que ter 20, 30, 40 pares de sapato? Não precisa. Não precisa. É um sapato para o inverno ou para o verão. É lógico que nenhuma mulher, né, acredita nisso ou vai falar assim, não, imagina, a partir de agora vamos... Não. Gente, eu sou mulher, isso é difícil, não é assim que funciona. Mas é uma realidade. É verdade. Isso é simples assim. É que nós adoramos o supérfluo. Nós somos tão complexos que para nós o supérfluo é essencial. Como nós vamos viver sem determinadas questões? Por quê? Porque nós ainda não aprendemos a viver sem elas. Nós não aprendemos. Mas então está errado vivermos confortavelmente, no sentido material nós termos mais do que precisamos. Não está errado. O erro está em como usar isso, em como aproveitar. O proveito, o uso, o emprego que nós fazemos disso. Essa é a questão. Não é o ter mais ou ter menos que nos faz melhores ou piores, mas é como utilizar. Simplicidade não está em sermos míseros, materialmente falando, mas está em como utilizamos aquilo que temos, seja em demasia, ou seja, precariamente. Isso é simples. Isso é que é simples. Né? Aquela coisa do termos um pouco e desse pouco fazermos muito. Ou termos muito e esse muito não é nada para nós. Isso está errado. Não é? É termos o muito, aproveitar esse muito, deixar para nós, aproveitar o que nos é suficiente e pensar naqueles que estão à nossa volta. Isso é divino. Isso é divino. E é simples assim. Afinal, falamos tanto em irmandade, fraternidade, mas
precisamos aprender essa prática de uma forma mais intensa. E isso tudo inicia em nós. Em nós é que é o início disso tudo, né? Porque ninguém dá o que não tem. E para que possamos terminar, nesse poema, há uma frase, aliás, há uma linha toda, antes do próximo parágrafo, que fala do passado, do presente e do futuro. Quando ele fala assim, a bênção do crescimento. É o passado. O passado nos traz a bênção do crescimento, porque nós vamos aprendendo com os erros que cometemos lá atrás. A glória da ação, presente. Presente é ação. É atitude. Temos que estar ativos. E o esplendor da realização, amanhã, que nos traz a gratificação de tudo aquilo que fizemos de melhor em nosso prol e em prol do próximo. Enfim, aquilo que nos deixe plenos de paz e harmonia interior. Que assim seja. Muito obrigado, Raquel. Obrigada eu. E agora é a parte de vocês participarem. Uma pergunta sobre o tema. Quem quer falar alguma coisa? Todo mundo quietinho, lá, estão pensando. Enquanto isso, eu vou falar para você fazer uma consideração aí. Por favor. Ontem eu fiquei sabendo, é bem pertinente ao tema. A Organização Mundial de Saúde, né, ela cataloga todas as doenças. Né? E a maior doença que tem no mundo hoje é a ansiedade. É a ansiedade. É a ansiedade. É a maior doença. É a ansiedade. E o triste, a triste estatística disso é que a consequência, não todos os casos, obviamente, mas boa parte dos casos de ansiedade leva ao suicídio. E a estatística foi alarmante e tinha como diagnóstico a ansiedade. Então, é grave. É muito grave. Então, é algo assim que nós temos que tomar uma atitude urgente. E se nós não tomarmos conosco, né, Vlad? Em primeiro lugar, conosco. Não adianta apontar a ansiedade do outro. Né? Só nós sabemos o que vai no nosso íntimo. Então, se estamos perdendo as rédeas da situação, é a hora. É o momento de segurar. Segurar. Viver o hoje, né? Viver o hoje. Viver o hoje. É muito importante. Não é? E eu recebi uma frase, olha, não foi por acaso, a pessoa nem sabia. Essas mensagens que a gente recebe, não é? Pelo WhatsApp, a pessoa nem sabia da palestra, nem nada. Olha a frase. As pessoas felizes são gratas ao passado. Se alegram com o presente. E não têm medo de encarar o futuro. Isso é real. Tá aí. Vamos ser assim? É o convite. Né? Gente. Alguém não quer participar? Ninguém? Então, se você quiser falar mais alguma coisa. Quero desejar um feliz 2019 para todos nós. Que possamos, daqui um ano, estarmos com um diagnóstico bem melhor do que o de hoje, não é? Em relação a tudo aquilo que a vida nos dá de presente. Que assim seja. Que tenhamos um excelente final de semana e um bom final e um bom início de ano para todos. Bom, depois desse aprendizado, desse estudo, chegou a hora então de nós doarmos de nós. Aí novamente eu convido a cerrar os olhos. E vamos fazer essa doação em formas de vibrações. Vamos vibrar por todo irmão necessitado, seja do corpo ou da alma. Aquele irmão que hoje está acamado, com algum tipo de doença, que ele receba essas vibrações como um bálsamo para o seu corpo, para a sua dor. Vamos vibrar
por aqueles que se degradaram e não cumpriram nem as leis divinas e nem as leis humanas, e hoje estão atrás das grades, ou às vezes presos dentro do seu próprio erro, da sua própria consciência, em seus lares. Que essa vibração toque o coração desses irmãos e os traga para o nosso convívio. Vibrando também por aqueles que hoje estão morando nas ruas, nos viadutos, que infelizmente passam por essa dificuldade. Que eles sintam também que o amor do Cristo está também em todos aqueles que vão abraçá-lo, levando um alimento, algum tipo de conforto para esses que hoje estão nessa situação. Vamos vibrar por cada canto do nosso planeta para que haja paz em todos os lugares, harmonia, e que cada ser que habita esse planeta quebre essas amarras da ansiedade, da depressão, da tristeza, e entenda os ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos vibrando por todas as casas de oração, em especial por essa que nos acolhe, a Casa do Caminho de Santana. E que cada vez mais aumente aqueles que propagam o Evangelho do Amor. Que assim seja. E agradecidos, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a todos os bons espíritos e principalmente a Jesus, que veio na forma humana nos ensinar tudo o que estudamos e aprendemos para nos melhorarmos. Como a Raquel mesmo disse, coisas simples, mas que para nós, passado mais de 2000 anos, ainda encontramos dificuldade em colocar em prática. E nessa passagem de ano, que nós façamos essa mudança e começamos a entender, a nos melhorarmos, para colocarmos em prática todos os ensinamentos que o Mestre veio nos ensinar há mais de 2000 anos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse trabalho, agradecemos os amigos da internet que nos acompanham, a todos presentes, e pedimos licença agora para encerrar essa primeira parte, onde depois daremos continuidade com a aplicação dos passes. Que assim seja, graças a Deus. Eu aproveito também para cumprimentar a todos, que todos tenham um bom final de ano, e um excelente início de ano, um excelente 2019, e que nós possamos realmente, cada vez mais, nos melhorarmos e praticar realmente, até chegarmos um dia, que chegaremos com certeza à plenitude desse amor incondicional, para que nós aprendamos realmente que é muito mais fácil, muito melhor viver com amor, que é muito mais simples, como foi colocado. Então, muito obrigado a todos e até o próximo sábado. Que assim seja.